Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso U3Cast. Se você curte o nosso conteúdo, já clica aqui, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. Hoje o nosso episódio tem o tema do eu ao nós, o poder das redes colaborativas para transformar negócios e sociedade. Um tema que não poderia ser mais a cara da U3 e do nosso Ubuntu, não é mesmo? Mas para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa que é para lá de especial, não só como pesquisador, como um contribuidor, né, como uma pessoa que faz a diferença em coletivos pelo mundo, mas como alguém que eu tenho honra de chamar de amigo, né, e de acompanhar a sua jornada, o seu crescimento como pessoa e como profissional. Então seja muito bem-vindo, professor Laércio Matos. Que honra estar com você aqui A honra é hoje. toda minha, é um prazer estar com vocês. É um prazer poder estar aqui no meu país e contribuir um pouco, né, com um pouquinho do que a gente está desenvolvendo lá fora. Perfeito. E o professor Laércio já há alguns anos mora em Portugal, tem se dedicado ao seu pós-doutorado. Então, há muito que eu sonhava em ter a oportunidade de gravar ECP com ele. Já tinha pensado em várias formas de gravar online, mas seja por uma coincidência do destino, né, nos encontramos aqui em Fortaleza, nessa terra maravilhosa, e conseguimos realizar esse sonho hoje. Professor, para começar, né, esse momento, eu queria que você contasse um pouco da tua história, né, porque você é muito jovem, um grande estudioso, uma mente brilhante, né, conseguiu aí acessar um concurso concorridíssimo em um nível de estabilidade de uma carreira que para muitos já seria suficiente, né? Mas mesmo assim você ousou aí ir mais longe, né? E doar para o mundo todo o seu potencial. Então conta um pouquinho da tua história para a gente ir entendendo como se conecta essa tua posição hoje como um grande construtor de redes de inovação territorial. Tá bem. Essa experiência toda foi no Banco do Nordeste, né? Eu passei 38 anos lá no banco, entrei menino, entrei aos 16, fiquei esse período todo e tive a oportunidade de passar por várias questões ligadas ao desenvolvimento, né? Sempre fui bastante questionador, né? Porque o desenvolvimento é um fenômeno complexo e não pode ser trabalhado com indicadores comuns. Então, isso me levou, primeiro, a fazer um mestrado em administração aqui na UES. Nesse momento, a inovação tecnológica já era uma ideia, já era o meu norte. Daqui eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer meu doutorado em economia, lá com o meu orientador lá, o professor Cassiolato, que na época falava de arranjos produtivos locais, e isso foi me levando para a questão das redes. Depois eu fui aceito no pós-doutorado na Universidade de Aveiro, terminei agora há pouco, e o meu supervisor me convidou para que escrevamos um livro. Então, o meu trabalho de pós-doutorado está a virar um livro dentro de algum tempo. Perfeito. E eu tive a honra de ler um pouquinho aí, né, desse projeto. E, nossa, é incrível mesmo a tua visão e como você conecta, né, essa potência da construção coletiva a favor da inovação, com a visão sistêmica, né? E um dos elementos que eu mais acho incrível, gente, é que ele já chega logo com os dois pés dizendo que não existe ecossistema. Tirem do vocabulário de vocês essa palavra ecossistema. Não é que não exista, mas é que é empregado mais ou menos como uma panaceia, como uma amálgama para todas as situações que envolvem ambientes inovadores. Então, a gente tem que ir com bastante calma
Nesse sentido, é uma calma que nós não temos tido, porque como a gente tem uma dinâmica muito grande, as palavras acabam se aglomerando e acabam se juntando, né? Eu acabei de escrever um capítulo de um livro que vai ser lançado daqui a pouco pela Universidade Estadual do Piauí, já está lá na editora, em que eu falo, o capítulo se chama o Dilema da Inovação Sustentável, né? O paradoxo da inovação sustentável. Porque eu argumento que se é inovação, não pode ser sustentável, né? As duas palavras têm seus suportes conceituais, sustentabilidade e inovação. Eu posso falar também sobre a sustentabilidade da inovação, mas quando eu vou falar de inovação sustentável, aí já é uma redundância. Já pelo contrário, ficam termos antagônicos. Sim. Né? E aí eu propus isso. A grande questão é que sempre tem autores já utilizando o tema. Então eu vou publicar e já vou esperar chegar as críticas. Hoje, o professor Laércio atua como pesquisador voluntário no pós-doutorado sobre inovação territorial na Universidade de Aveiro e é, sem dúvida, uma referência no estudo e na prática de redes colaborativas e inovação. E é por isso, Laércio, que eu queria entender melhor como que você enxerga, né, como já versa o título do nosso episódio, essa transição do eu para o nós, na lógica da inovação contemporânea. E por que, nesse contexto, as redes colaborativas são fundamentais para o desenvolvimento de territórios e negócios? Tá bem, eu vou trazer um pouco de academicismo nessa resposta. Tá? Por favor, um pouco do conceitual nos presenteie. Também. Primeiro, essa questão do eu ou nós, eu adorei o tema. Quando você me propôs, eu falei, puxa, que coisa maravilhosa, porque na verdade sempre fomos nós. Tá? O que ocorre é que, em alguns pontos da história da civilização, por exemplo, René Descartes, quando ele fala cogito ergo sum, né? Quando ele está falando penso, logo existo, isso dominou por muito tempo o pensamento filosófico mundial. Sim. Quando, na verdade, sociedade moderna, né? Nós só existimos em função das outras pessoas. Tá? E o homem é um ser conectado. Não é agora que nós estamos com a internet, com rede, não. Nós sempre fomos conectados. Nós sempre dependemos dos outros. Se eu fosse sozinho no mundo, eu poderia mudar de nome. Como eu poderia nem ter nome, né? Porque ninguém ia me chamar. Então, essa fase atual, nesse capítulo que eu escrevi agora lá para a UESP, eu disse que cogito ergo sum, né, o penso logo existo, deve ser modificado por cojungo ergo sum, que é eu me comunico, eu me relaciono, logo existo. Tá? Nós somos todo o nosso construto como pessoa, ele é baseado em relacionamentos, em troca de informações. Tá? Nós só recebemos informações, só percebemos aquela informação, porque nós já tivemos outras informações que nos fazem aprender aquilo. É por isso que às vezes os meus filhos, ou agora meu neto, perguntam assim, mas, puxa vida, mas essa fórmula eu preciso para quê? Perfeito. Eu falei, você precisa disso porque esse conjunto de relações vai gerar nexos cognitivos no seu arcabouço de pensamento que você vai perceber outras informações. Bom, isso leva a quê? Com esse racionalismo que dominou o pensamento desde essa época, desde Descartes, nós temos uma tendência a linearizar todos os fenômenos. A gente tenta entender o fenômeno de forma linearizada. Por exemplo, a gente fala em trajetória empreendedora, certo? Mas em que momento dessa trajetória, se é que ela existe, acontece o empreendedorismo, certo? O empreendedorismo é um fenômeno complexo, sim, como a inovação. Schumpeter, o pai da inovação, né, ele dizia que o empreendedor, né, ele foi buscar isso lá num cara chamado Chantillon,
que falava sobre o entrepreneur, que é alguém que dá conta de uma tarefa. Então, ele percebeu que o empreendedor inovador era alguém que tinha a capacidade de perceber o mundo à sua volta e interferir com produtos e processos a sua maneira para modificar o cenário. Sim, isso é verdade, mas isso ainda não faz com que o inovador seja uma pessoa única. Perfeito. Ele precisa da aceitação. Tá? A validação do público, né? O processo de destruição criativa, né? Que versa como um output desse processo de interferência, né? Ele de fato acontece como criativo e como agregador quando a percepção de valor ela é chancelada por quem consome. Né? Então, digamos, o poder dentro dessa relação está no consumidor, né? No cliente. Exatamente. E aí está a inovação. A inovação depende fundamentalmente da aceitação e da incorporação do consumidor. Eu vi aí alguns comentários mais simplistas sobre inovação, alguém dizendo que a inovação ocorre quando você tem a emissão da primeira fatura. Não, não é isso. Não é isso. Porque você pode vender uma coisa e acabou, e ela não servir mais para nada. A inovação ocorre quando ela é incorporada no cotidiano de pessoas, de máquinas, quando o novo é incorporado. Perfeito. Essa é a diferença. A criação é um fenômeno individual, mas também fundamentado nesse arcabouço de relações que nos fazem. Perfeito. A inovação é um fenômeno interativo, logo, ela depende mais de um evento. E a inovação ela ocorre numa atividade empresarial. Eu estive num congresso em Havana e lá eu disse que a universidade é inovadora, mas não inova. Eita, e foi uma provocação. Foi uma confusão que pancada. grande. E eu expliquei para eles, a universidade participa do processo inovador, mas a universidade ela não inova, quem inova é a empresa. Perfeito. A universidade participa do processo empreendedor, mas a universidade não é empreendedora. Ela fomenta o empreendedorismo, tá? Então, em cima dessas tradições... Pode, e hoje é comum, né, professor? A gente vai já conversar sobre isso. Inclusive, a próxima pergunta é sobre gestão do conhecimento e sobre essa questão. Em algum momento, a materialização desse conhecimento, ela também se dá por produtos e serviços, né? Em algum momento, isso gera patentes dentro desse ambiente de universidade. E em algum momento, essa patente, dependendo da maturidade, né, na avaliação da torre de maturidade daquela inovação, daquela patente, ela ganha mercado, né, que é o go-to-market, ou não. Ou ela é uma licença livre de distribuição, enfim. São decisões que vêm, né, nesse processo. E é até um desafio para a gente, nessa construção de redes, também em algum momento, conectar esse ambiente de pesquisa com o mercado, né? E essa questão da propriedade intelectual, eu confesso que eu não sei até quando isso vai durar. Porque nós estamos abrindo o processo inovador, nós estamos trabalhando com cada vez mais com desenvolvimento, com inovação aberta. Sim. Então, esse conhecimento, esses novos produtos e serviços, eles são cada vez mais compartilhados. E isso, daqui a um tempo, eu não sei como é que vai funcionar essa questão. A gestão é bem desafiadora, né? E é por isso, professor, que a nossa segunda pergunta é sobre quando falamos em redes colaborativas, surge a questão crucial da gestão do conhecimento. Como compartilhar informações e construir essa inteligência coletiva sem perder a fluidez e a autonomia das iniciativas? Você poderia comentar sobre alguma boa prática, armadilhas posso, que a gente deve evitar? Posso. Nesse trabalho que eu desenvolvi, eu tratei a questão do relacionamento, certo? E das dinâmicas territoriais, né? Eu estou falando de dinâmica porque eu não estou querendo fechar em nenhum conceito, nem em cluster, nem em arranjos produtivos locais, nem mesmo em ecossistemas, mas essas relações dinâmicas dentro de um território, elas ocorrem, então, por trocas de informações, certo? E como você mesma disse, quando você coloca um produto novo no mercado, você está passando uma informação para o cliente. Perfeito. Certo? Aquilo pode modificar completamente uma rotina.
certo? O meu filho um dia perguntou para mim, ele agora já tá grandinho, mas uma vez ele perguntou para mim, pai, é verdade que no seu tempo não existia controle remoto na televisão? Eu falei, apesar que hoje ainda é meu tempo, né? Mas é verdade. Como é que você fazia para mudar 200 ou 300 canais como a gente tem? Eu falei, não, meu filho, a gente só tinha 4 a 5. Eu não tinha tantos canais assim. Ele falou assim, pai, seu tempo era tão difícil. Eu falei, olha, filho, se eu soubesse como seria o seu tempo, esse tempo que eu vivo agora, eu não teria conseguido viver o meu. Tá? Então, fica cada vez mais difícil trabalhar num ambiente tão dinâmico, né? Tem um professor que teve na minha banca, chamado Paulo Tigre, maravilhoso, e ele definiu as coisas como o papel do pesquisador como um hiato temporal. Ou seja, nós tentamos explicar os fenômenos enquanto eles estão a acontecer. Tá? E evoluir, né? Nós não trabalhamos com... Às vezes quando eu chego a uma conclusão X, o X já é Y. É por isso que uma vez telefonou alguém para mim e falou assim, professor Laércio, eu queria falar sobre uma afirmação que o senhor fez na sua dissertação de mestrado. Eu falei, pelo amor de Deus, esqueçam aquilo, eu já mudei. Sim. Eu já mudei, eu já não penso mais daquele jeito, eu já não consigo mais pensar daquele jeito. E muitos dos autores, né, quando vocês que são estudantes estão pesquisando uma bibliografia, e esses autores que são mais longevos, né, você pega um artigo dele, 2024, tá? E você pega um outro que ele fez em 1996 e aquele está dizendo o que ele falou antes. Mas a gente tem que considerar que as pessoas evoluem. É por isso que os orientadores normalmente falam assim, me traga só referências bibliográficas recentes, a não ser que sejam aquelas seminais, né? Aquelas fortes, como o Sr. Petri. Base epistemológica. Gerenciar o conhecimento, então, é a razão. E gerenciar o conhecimento significa gerenciar relações. Legal. Certo? E como é que você gerencia relações entre pessoas que, quando elas estão dentro de um território, dentro de uma dinâmica, elas deixam de ser somente pessoas, mas elas passam a ser atores. Isso é incrível. Certo? Então, como gerenciar o conhecimento desses atores? Uma vez, no outro congresso em Buenos Aires, eu levei um trabalho dizendo que a relação entre os atores pode ser medida. Tá? E aí foi mais uma vez uma confusão, e eu fui buscar como fazer essa medição e encontrei na Universidade de Aveiro o meu supervisor, Carlos Rodrigues, que falou, olha, vamos trabalhar e vamos colocar isso. E daqui a pouquinho eu falo como é que foi esse trabalho. Legal, muito bom. E o interessante, né, no marketing, que é a minha área de aprofundamento teórico, né, a gente tem um artigo seminal, né, que fala sobre a lógica do serviço dominante. E lá, né, Vargo e Lush versam que tudo é serviço. Que todo o produto, ele é conhecimento encapsulado. Exatamente. Isso né? Então, a partir disso, o conhecimento, digamos assim, ele passa a ser, né, o serviço ali invisível por trás de toda essa dinâmica que nos rege. Né? Então, nem tudo é visível. Né? Por exemplo, eu sempre digo e trabalho com uma rede, né, a Rede Mulheres de Gás no mercado de energia, e falo que a gente está no mercado mais pujante dessa década, porque toda essa revolução tecnológica ela depende de energia. Inclusive estamos vivendo agora um apagão de energia na Europa, né? E a gente entende o que um prompt num GPT, num Manus AI gera de necessidade de energia para processamento. Mas a energia, ela é invisível, né? Digamos assim. Ela tem alguns elementos tangíveis, ela faz parte do nosso dia, ela move o mundo, mas é invisível. E ela é fruto de um conhecimento científico gigantesco. Hoje a gente precisa até mergulhar em outros planetas para buscar novas fontes de energia para o tanto de energia que a gente precisa, né? E eu estou fazendo toda essa conexão para dizer
que chega até ser não inteligente não imaginar que o futuro só é possível colaborativamente. Sim, é verdade. Né? As coisas mudam com uma velocidade abissal, as capacidades dinâmicas são cada vez mais dinâmicas e se eu não entender que eu sozinho não tenho condições de sobreviver no meio dessa dinâmica, a não ser que eu esteja plugado nessas redes com aprendizagem acelerada, né? Com parcerias estratégicas que, de fato, me deem condições de surfar essas ondas no timing correto, né? Então, por isso que eu venho, professor, para a nossa terceira pergunta, aproveitando aí não só todo esse arcabouço e todo esse conhecimento teórico, mas também sua vivência prática, que isso é algo que eu julgo ser raro no ambiente acadêmico, né? Um pesquisador de tão largo espectro também atuando mercadologicamente, né? Então, na tua experiência, você já coordenou vários projetos muito relevantes ligados à inovação territorial, inclusive em diferentes culturas. Sim. Né? Poderia nos contar como a construção de redes entre universidades, empresas e sociedade civil pode impulsionar o desenvolvimento local e regional de forma sustentável, professor? Eu posso trazer alguns exemplos, sim. Mas eu vou começar exatamente por Aveiro, tá? Tá. Certo? Em Aveiro, Aveiro é um estado com uma capital chamada Aveiro, né? E lá em Portugal nós dizemos que Aveiro é um distrito e que tem um concelho, que é uma cidade, que é a capital chamada Aveiro. A capital de Aveiro tem 80 mil habitantes e o distrito inteiro tem 800 mil, se não me engano, isso, 800 mil. Então, lá a gente tem a Universidade de Aveiro e tem as escolas técnicas, certo? Em todo o distrito. Nos outros distritos acontece a mesma coisa. Então fica muito mais fácil de gerenciar essa questão dessas redes com as incubadoras. Em Aveiro nós temos uma rede chamada Incubaera. Eu faço parte da rede Mental, All, né? Ment for All, que que nós trabalhamos com todas essas 18 incubadoras fazendo mentoria voluntária, tá? Que é outra questão que eu fui aprendendo com a vida, que a mentoria voluntária. A consultoria paga, mas a mentoria voluntária. Não tem como você cobrar por um processo de mentoria. Bom, mas aí dentro desse aspecto, eu saliento que fica muito mais fácil trabalhar dentro de um estado desse que tem uma dominância por parte de uma entidade Sim. acadêmica. Tá? Então, lá nós temos a rede Incubaera, mas todas as instituições da Incubaera são vinculadas à Universidade de Aveiro. Aqui nós temos acho que ainda temos a rede de incubadoras do Ceará, né? Sim. Eu participei dessa rede bastante, mas ali nós temos várias universidades com culturas diferentes, né? Com construções culturais diferentes, tentando gerenciar esse processo. Fica bem mais difícil, mas não é impossível. Perfeito. Já que estamos falando tanto sobre universidades, a gente falar sobre inovação aberta, né? Hoje tem muita gente falando em inovação aberta, isso acaba entrando meio que numa moda, né? Mas a gente entender o que de fato é isso, né? E como a gente pode aplicar isso de forma prática, né? Então, a inovação aberta, ela propõe que essas fronteiras tradicionais da inovação sejam rompidas, incorporando parceiros externos nesse processo de cocriação. Na tua visão, qual o papel das universidades e mais especificamente da Universidade de Aveiro nesse ecossistema de inovação aberta e colaborativa? Tem uma coisa que facilita bastante lá em Portugal, que é o Erasmus.
E os alunos e professores, né, eles migram de uma universidade para outra. Eu fui a um centro de inovação na Polônia, convidado como observador do Erasmus. Então, a Europa tem uma facilidade muito grande de intercâmbio de universidades, né? Isso facilita muito, tá? E claro, isso faz com que a inovação seja cada vez menos propriedade. Eu acredito que no futuro nós vamos ter só essa questão de domínios compartilhados, certo? E não teremos uma pessoa mais detentora, como né, detentora de uma propriedade intelectual. É uma visão interessante mesmo, né? De uma evolução da construção coletiva também, que de alguma forma evolua também no aspecto do altruísmo, né? Da doação de si para o mundo. É literalmente o do eu para o nós. Do eu para o nós, exato. Né? Para finalizar, infelizmente, né, a última pergunta aqui dessa conversa, você poderia compartilhar com a gente algum case de sucesso desenvolvido junto à Universidade de Aveiro que simbolize bem essa força transformadora das redes colaborativas na prática, ou alguma outra experiência, né, que você queira citar, que para você seja um símbolo de inspiração para quem nos assiste aí? Aveiro tem hoje um parque tecnológico chamado Parque Ciência e Inovação, que é ligado à universidade, em que há empresas do mundo ali, tá? Embora seja um parque da cidade de Aveiro, lá se fala inglês, certo? Então, as empresas, inclusive cearense, lá tem uma empresa daqui do Ceará que está lá, tem empresas de toda parte do mundo que está ali dentro. Esse foi um trabalho que foi feito também em Karnataka, lá no Parque de Bangalore, tá? Abrindo cada vez mais espaços para esse compartilhamento. O Brasil é muito largo, muito grande, e há uma dificuldade muito maior de se fazer esse trabalho, mas a geração dessa transculturalidade, né? Uma das coisas que eu trouxe aqui para o Brasil foi um curso de negociação intercultural, porque essa interculturalidade é muito detalhista, muito minuciosa e muito complexa. Tá? Então, nós temos que abrir, por exemplo, na América Latina, nós temos que trabalhar mais em cima disso. Eu pertencia a uma rede, coordenei a equipe brasileira numa rede de inovação da América Latina que discutia a questão do desenvolvimento. Perfeito. Professor, te agradecer mais uma vez por essa troca incrível. Isso aqui é só um pouquinho, uma pílula muito pequena do oceano de conhecimento e de vivências e de conexões que é o professor Laércio Matos, né? Queria te pedir, professor, para deixar uma última mensagem, se quiser deixar também o seu @ nas redes sociais para te seguirem, né? Conversarem com você. Tá bem. Bom, primeiro, a satisfação imensa de trabalhar com a Ana Paula. É uma pessoa por quem nós já fizemos um trabalho juntos aqui, participamos de um evento juntos, e é uma pessoa que eu há pouco estava falando sobre o amadurecimento intelectual e essa visão sistêmica que a Ana Paula tem. Segundo, estou à disposição, quem quiser conversar, discutir alguma coisa. E o meu LinkedIn o meu nome, Laércio de Matos Ferreira, vocês podem me achar no LinkedIn. As outras redes, Twitter, essas coisas eu não. Eu sei que Castells disse que os custos de ficar fora de uma rede são altos e serão exponencialmente maiores, tá? Então, temos que entrar em todas as redes, temos que trabalhar colaborativamente, certo? Nós sempre fomos nós, mas agora nós estamos tendo a consciência de que realmente nós somos um coletivo e só podemos crescer coletivamente. Perfeito. Bom, gente, chegando ao fim desse episódio, que talvez seja o que mais se conecta à essência da nossa empresa, o Ubuntu 3 Inteligência Criativa, tanto pelo Ubuntu, eu sou porque nós somos, como pelo 3, que também simboliza a tríplice hélice inovativa, que é essa junção das universidades com poder público e iniciativa privada, e todo esse extrapolar que podemos fazer, né,
exponencialmente quando a gente pensa coletivamente, quando a gente distribui esse conhecimento, quando a gente se conecta com outras capacidades dinâmicas, soma forças e consegue chegar muito mais longe. Um abraço a todos vocês, muito obrigada por assistirem. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas possível e vamos fazer essa mensagem chegar lá. Ubuntu, até a próxima!